Olá, seja muito bem-vindo para a quinta parte da Maratona do Livro Você é o Placebo, o Poder de Curar a Si Mesmo. Capítulo 5. Como os pensamentos modificam o cérebro e o corpo. Agora você pode entender que, com todo pensamento que tem, toda emoção que sente e todo evento que experimenta, seja alegre, seja estressante, você está agindo como um engenheiro epigenético das próprias células. Você controla seu destino. Portanto, isso levanta outra questão. Se o seu ambiente muda e você programa novos genes de novas maneiras, é possível, com base em suas percepções e crenças, programar genes à frente do ambiente real? Sentimentos e emoções costumam ser os produtos finais das experiências. Mas será que você pode combinar uma intenção clara com uma emoção que comece a dar ao corpo uma amostra da experiência futura, antes que esta se manifeste? Se você estiver focado para valer na intenção de obter algum resultado futuro, se conseguir tornar o pensamento interior mais real do que o ambiente externo durante o processo, o cérebro não saberá a diferença entre os dois. Seu corpo, assim como a mente inconsciente, começará a experimentar o evento futuro no momento presente. Você sinalizará novos genes, de novas maneiras, nos preparativos para o evento futuro imaginado. Se você continuar a prática mental da nova série de escolhas, comportamentos e experiências que deseja, reproduzindo o novo nível de mente uma quantidade suficiente de vezes, seu cérebro começará a mudar em termos físicos, instalando novos circuitos neurológicos para começar a pensar a partir do novo nível mental, como se a experiência já tivesse acontecido. Você produzirá variações epigenéticas que levam a mudanças estruturais e funcionais no corpo, apenas pelo pensamento, assim como aqueles que respondem a um placebo. Então seu cérebro e seu corpo não estarão mais vivendo no mesmo passado, estarão vivendo no novo futuro que você criou em sua mente. Isso é possível por meio do ensaio mental. A técnica consiste basicamente em fechar os olhos e imaginar repetidamente o desempenho de uma ação e rever mentalmente o futuro que você deseja, lembrando o tempo todo quem você não quer mais ser, o antigo eu, e quem você realmente quer ser. Esse processo envolve pensar em suas ações futuras, planejar mentalmente suas escolhas e concentrar sua mente em uma nova experiência. Vamos analisar essa sequência em mais detalhes para que possamos entender melhor o que acontece no ensaio mental e como ele funciona. Ao ensaiar mentalmente um destino ou sonhar com um novo resultado, você o imagina repetidas vezes até que se torne familiar. Quanto mais conhecimento e experiência você conecta em seu cérebro a respeito da nova realidade que deseja, mais recursos tem para criar um modelo em suas imagens mentais e, portanto, maiores a intenção e a expectativa, como no caso das camareiras do hotel. Você recorda a si mesmo de como sua vida será quando conseguir o que deseja. Você coloca uma intenção por trás de sua atenção. A seguir, você combina conscientemente seus pensamentos e intenções com um estado de emoção elevado, como alegria ou gratidão. Mais detalhes sobre os estados emocionais elevados virão na sequência. Quando consegue adotar a nova emoção e fica mais empolgado, você embebe seu corpo na neuroquímica que estaria presente caso o evento futuro estivesse realmente acontecendo. Pode-se dizer que você oferece a seu corpo uma amostra da experiência futura. Seu cérebro e corpo não sabem a diferença entre uma experiência de vida real e apenas pensar sobre a experiência, em termos neuroquímicos, é a mesma coisa. Por isso, seu cérebro e corpo começam a acreditar que estão, de fato, vivendo a nova experiência no presente. Ao manter o foco no evento futuro e não deixar que outros pensamentos o distraiam, em questão de instantes, você diminui o volume dos circuitos neurais conectados ao antigo eu, que começa a desligar os antigos genes, e você dispara e conecta novos circuitos neurais que acionam os sinais certos para ativar novos genes de novas maneiras. Graças à neuroplasticidade já discutida, os circuitos do cérebro começam a se reorganizar para refletir o que você está ensaiando mentalmente.
E à medida que você acopla seus novos pensamentos e imagens mentais a essa emoção positiva e forte, sua mente e seu corpo trabalham juntos, e você então está em um novo estado de ser. Nesse estágio, seu cérebro e corpo não são mais um registro do passado, são um mapa para o futuro que você criou em sua mente. Seus pensamentos se tornaram sua experiência e você se tornou o placebo. Algumas histórias de ensaios mentais bem-sucedidos. Talvez você tenha ouvido tempo atrás a história de um major aprisionado em um campo de concentração no Vietnã, que praticava golfe mentalmente em determinado campo todos os dias, para manter a sanidade, e que obteve uma pontuação perfeita naquele gramado quando enfim foi libertado e voltou para casa. Ou quem sabe tem ouvido o relato do ativista soviético de direitos humanos Anatoly Sharansky, mais tarde conhecido como Natan Sharansky, que passou mais de 9 anos preso na União Soviética, após ser falsamente acusado de espionar para os Estados Unidos na década de 1970. Sharansky, que passou 400 dias de sua pena em uma cela pequena e escura e de temperatura congelante, jogava xadrez contra si mesmo todos os dias, visualizando as coordenadas do tabuleiro e as posições de cada peça em sua mente. Isso permitiu a Sharansky manter muitos de seus mapas neurais, que costumam requerer estímulo externo para permanecer intactos. Após a libertação, imigrou para Israel, onde se tornou ministro do governo. Quando o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov foi a Israel em 1996 para jogar uma partida simultânea contra 25 israelenses, Sharansky o derrotou. Aaron Rodgers, quarterback do Green Bay Packers, também imagina jogadas que muitas vezes depois executa com precisão em campo. Antes da vitória dos Packers no Super Bowl, em 2011, Rodgers completou 31 de 36 passes, 86,1%, a quinta melhor porcentagem de conclusão pós-temporada de todos os tempos, em um jogo de playoff em que os Packers, sextos na classificação, venceram o líder Atlanta Falcons por 48-21. Na sexta série, um treinador ensinou a importância da visualização, disse Rodgers a um repórter esportivo do USA Today. Quando estou em uma reunião, assistindo a um filme ou na cama antes de dormir, sempre me visualizo fazendo jogadas. Muitas das jogadas que fiz no jogo, eu pensei antes. Deitado no sofá, me visualizava fazendo. Rodgers também conseguiu escapar com sucesso de 3 sacks potenciais naquele jogo, e mais tarde comentou sobre os lances. Visualizei a maioria antes de fazer. Inúmeros outros atletas profissionais também usaram o ensaio mental com efeitos impressionantes, incluindo o jogador de golfe Tiger Woods, as estrelas do basquete Michael Jordan, Larry Bird e Jerry West, e o arremessador de beisebol Roy Halladay. O campeão de golfe Jack Nicklaus escreveu em seu livro Golf My Way: "Nunca dou uma tacada, nem mesmo no treino, sem ter uma imagem muito nítida e focada na minha cabeça. É como um filme colorido. Primeiro, vejo a bola onde quero que ela cabe, bela e branca, no alto da grama, verde e brilhante. Então a cena muda rapidamente, e vejo a bola indo para lá. Seu caminho, trajetória, formato, até mesmo comportamento ao aterrissar. Depois há uma espécie de desvanecimento, e a próxima cena me mostra fazendo o tipo de swing que transformará as imagens anteriores em realidade. Apenas ao final desse curto espetáculo hollywoodiano particular, eu seleciono um taco e avanço até a bola." Como podemos ver só por esses exemplos, e existem muitos outros, uma profusão de evidências mostra que o ensaio mental é extremamente eficaz para aprender uma habilidade física com o mínimo de prática física. Não consigo resistir a acrescentar mais um exemplo, dessa vez de Jim Carrey, que conta uma história incrível sobre o que fez quando chegou a Los Angeles no final da década de 1980. Como um ator à procura de trabalho, ele redigiu uma afirmação de um parágrafo em um pedaço de papel sobre conhecer os tipos certos de pessoa, conseguir os tipos certos de papel, trabalhar no filme certo, com o elenco certo, ser bem-sucedido, contribuir com algo que valesse a pena e fazer diferença no mundo.
Todas as noites, Jim Carrey subia até o Mulholland Drive, em Hollywood Hills, reclinava-se ao conversível e olhava para o céu. Falava aquele parágrafo para si mesmo, guardando-o na memória, enquanto imaginava que o que estava escrevendo estava realmente acontecendo. Ele não ia embora do mirante de Hollywood até se sentir como se fosse a pessoa que estava imaginando, até que parecesse real. Ele até mesmo preencheu um cheque de $10 milhões para si mesmo, por serviços prestados, com a data Ação de Graças de 1995. Ele carregou o cheque na carteira por anos. Em 1994, foram lançados 3 filmes que enfim fizeram de Jim Carrey uma estrela. Primeiro, Ace Ventura, em fevereiro. Seguido por O Máscara, em julho, por seu papel no terceiro filme, Debbie e Lloyd, lançado em dezembro. Carrey recebeu um cheque de exatos $10 milhões. Ele criou exatamente o que havia imaginado para si. O que todos esses indivíduos têm em comum é que eliminaram o ambiente externo, foram além do corpo e transcenderam o tempo para poder fazer mudanças neurológicas significativas. Quando se apresentaram ao mundo, conseguiram fazer mente e corpo trabalhar juntos e criaram no mundo material o que haviam concebido no reino mental. Estudos científicos respaldam isso. Para começar, muitos experimentos com ensaio mental provam que, quando você se concentra em uma região específica do corpo, seus pensamentos estimulam a região do cérebro que governa essa parte. Se você continuar fazendo isso, ocorrerão mudanças físicas na área sensorial do cérebro. Faz sentido porque, se mantém sua consciência no mesmo lugar, você dispara e conecta as mesmas redes de neurônios. Como resultado, cria mapas cerebrais mais fortes nessa área. Em um estudo de Harvard, sujeitos que nunca haviam tocado piano praticaram mentalmente um exercício simples de 5 dedos 2 horas por dia durante 5 dias e sem nunca mexer um dedo. Produziram as mesmas mudanças cerebrais que indivíduos que praticaram fisicamente as mesmas atividades. A região que controla o movimento dos dedos aumentou drasticamente, conferindo a seus cérebros o aspecto de que a experiência imaginada havia de fato acontecido. Eles instalaram o hardware neurológico, os circuitos e o software, programa, criando novos mapas cerebrais apenas com o pensamento. Em outro estudo com 30 pessoas durante 12 semanas, algumas exercitaram regularmente os dedos mínimos, enquanto outras apenas imaginaram fazer a mesma coisa. O grupo que praticou os exercícios físicos aumentou em 53% a força dos dedinhos. O grupo que apenas imaginou fazer a mesma coisa também aumentou a força dos dedinhos em 35%. O corpo dos sujeitos mudou como se estivessem passando pela experiência física na realidade externa, mas eles apenas a experimentaram na mente. A mente mudou o corpo dos participantes no estudo. Em experimento semelhante, 10 voluntários imaginaram flexionar um de seus bíceps com a máxima força possível 5 vezes por semana. Os pesquisadores registraram a atividade elétrica cerebral durante as sessões e mediram a força muscular dos sujeitos a cada 2 semanas. Aqueles que apenas imaginaram as flexões aumentaram a força do bíceps em 13,5% em poucas semanas e mantiveram o ganho por 3 meses após a interrupção do treinamento. Seus corpos reagiram a uma nova mente. Um último exemplo é um estudo francês que comparou indivíduos que levantaram ou imaginaram levantar halteres de diferentes pesos. Aqueles que imaginaram levantar cargas mais pesadas ativaram os músculos mais do que aqueles que imaginaram levantar cargas mais leves. Nos 3 estudos sobre ensaio mental, os participantes conseguiram aumentar a força do corpo de forma mensurável, usando apenas o pensamento. Você pode se perguntar se existem estudos mostrando o que acontece quando seguimos toda a sequência, quando não apenas imaginamos o que queremos criar, mas também nos conectamos com fortes emoções positivas. Bem, existem, e você lerá sobre eles daqui a pouco. Sinalizando novos genes no corpo com uma nova mente. Para entender melhor por que o ensaio mental funciona, precisamos dar uma olhada em alguns aspectos da anatomia do cérebro e adicionar um pouquinho de neuroquímica. Agora, vamos começar explicando que seu lobo frontal, situado logo atrás da testa, é o centro criativo.
É a parte do cérebro que aprende coisas novas, sonha com novas possibilidades, toma decisões conscientes, define suas intenções e assim por diante. É o CEO, por assim dizer. Para ser ainda mais preciso, o lobo frontal também lhe permite observar quem você é, avaliar o que você está fazendo e como está se sentindo. É o lar da sua consciência. Isso é importante porque, uma vez que você se torna mais consciente de seus pensamentos, pode direcioná-los melhor. Quando você pratica ensaios mentais e se concentra e foca para valer no resultado que deseja, o lobo frontal é seu aliado, pois ele também diminui o volume do mundo exterior, a fim de que você não se distraia muito com as informações provenientes dos 5 sentidos. Os exames cerebrais mostram que, em um estado altamente focado, como ensaio mental, a percepção de tempo e espaço diminui. Isso acontece porque o lobo frontal ameniza a entrada de dados provenientes dos centros sensoriais, que permitem sentir o corpo no espaço, centros motores, responsáveis pelo movimento físico, e centros de associação, onde residem os pensamentos sobre sua identidade e quem você é, bem como dos circuitos parietais, onde você processa o tempo. Como você consegue ir além do ambiente, além do corpo e até além do tempo, tem condições de tornar o pensamento que está pensando mais real do que qualquer outra coisa. No momento em que você imagina um novo futuro para si, pense em uma nova possibilidade e comece a fazer perguntas específicas, tipo: como seria viver sem essa dor e limitação? Seu lobo frontal fica alerta. Em questão de segundos, cria uma intenção de ser saudável, para que você possa ter clareza do que deseja criar e do que não deseja mais experimentar. E uma imagem mental de ser saudável para que você possa imaginar como seria. Como CEO, o lobo frontal tem conexões com todas as outras partes do cérebro. Então comece a selecionar redes de neurônios para criar uma nova mentalidade, como resposta à pergunta. Você poderia dizer que ele se torna o maestro de uma sinfonia, silenciando sua antiga rede, a função de poda da neuroplasticidade, e selecionando diferentes redes de neurônios de diferentes partes do cérebro e conectando-as para criar um novo nível de mente para refletir o que você estava imaginando. É o seu lobo frontal que muda sua mentalidade, ou seja, faz o cérebro funcionar em diferentes sequências, padrões e combinações. Uma vez que o lobo frontal selecione diferentes redes de neurônios e ative-as em conjunto para criar um novo nível de mente, uma imagem ou representação interna aparece no olho da sua mente, isto é, no lobo frontal. Agora, vamos adicionar um pouco mais de neuroquímica. Se o seu lobo frontal orquestrar redes neurais suficientes para disparar em uníssono enquanto você enfoca uma intenção clara, chegará um momento em que o pensamento se tornará a experiência em sua mente. É quando a realidade interna é mais real do que a realidade externa. Quando o pensamento se torna a experiência, você começa a sentir a emoção de como o evento seria na realidade. Lembre-se, as emoções são as assinaturas químicas das experiências. Seu cérebro produz um tipo diferente de mensageiro químico, um neuropeptídeo, e o envia para as células do corpo. O neuropeptídeo procura os pontos receptores, ou estações de acoplamento, apropriados em várias células, a fim de transmitir a mensagem aos centros hormonais do corpo e, por fim, ao DNA das células. E as células recebem uma nova mensagem informando que o evento ocorreu. Quando o DNA de uma célula obtém a nova informação do neuropeptídeo, responde ativando ou regulando positivamente alguns genes e desativando ou regulando negativamente outros, tudo para apoiar o seu novo estado de ser. Pense na ativação e desativação como luzes aquecendo e ficando mais brilhantes, ou esfriando e ficando mais fracas. Quando um gene acende, é ativado para produzir uma proteína. Quando um gene desliga, é desativado. Fica menos brilhante ou mais fraco e não produz tantas proteínas. Vemos os efeitos em mudanças mensuráveis no corpo. Agora, dê uma olhada nas figuras 5.A
e 5.1.b, elas o ajudarão a seguir toda a sequência de como mudar seu corpo apenas pelo pensamento. Na figura 5.1a, o fluxograma demonstra como os pensamentos avançam em uma cascata de mecanismos e reações químicas simples para modificar o corpo. Por dedução, se novos pensamentos podem criar uma nova mente pela ativação de novas redes neurais, criando peptídeos e hormônios mais saudáveis, que sinalizam as células de novas maneiras e ativam novos genes epigeneticamente para produzir novas proteínas, e se a expressão das proteínas é a expressão da vida e corresponde à saúde do corpo, a figura 5.1.b ilustra como os pensamentos podem curar o corpo. Células-tronco. Nossa potente reserva de potenciais. As células-tronco são a próxima camada que precisamos entender no quebra-cabeça. Elas são, no mínimo, em parte responsáveis pelo aparentemente impossível se tornar possível. Oficialmente, são células indiferenciadas que se especializam. São um potencial bruto. Quando essas placas em branco são ativadas, transformam-se em qualquer tipo de célula de que o corpo precise. Células musculares, ósseas, epiteliais, imunes e até mesmo células nervosas do cérebro, para substituir células feridas ou danificadas nos tecidos, órgãos e sistemas. Pense nas células-tronco como bolas de gelo de um cone de raspadinha, antes de o xarope aromatizado ser vestido por cima, como pedaços de barro na roda do oleiro, esperando para ser transformados em pratos, tigelas, vasos ou canecas, ou até mesmo como um rolo de fita adesiva prateada que pode consertar um cano vazando num dia e ser criativamente modelada em um traje de formatura no dia seguinte. Aqui está um exemplo de como as células-tronco funcionam. Quando você corta o dedo, o corpo precisa reparar a ruptura na pele. O trauma físico local envia um sinal para seus genes. O gene é ativado e produz as proteínas apropriadas, que instruem as células-tronco a se transformar em células epiteliais saudáveis. O sinal traumático é a informação de que a célula-tronco precisa para se diferenciar em célula epitelial. Milhões de processos como esse ocorrem em todo o corpo o tempo todo. A cura atribuível a esse tipo de expressão gênica foi documentada no fígado, nos músculos, na pele, nos intestinos, na medula óssea e até no cérebro e no coração. Em estudos sobre cicatrização de feridas nos quais o sujeito está em um estado emocional muito negativo, como raiva, as células-tronco não entendem a mensagem direito. Quando há interferência no sinal, como uma estática no rádio, a célula potencial não recebe a estimulação certa de forma coerente para se transformar em uma célula útil. Como você ficou sabendo ao ler sobre resposta ao estresse e vida no modo de sobrevivência, a cura levará mais tempo, porque a maior parte da energia do corpo está às voltas com a emoção da raiva e seus efeitos químicos. Não é hora de criação, crescimento e nutrição. O momento é de emergência. Portanto, quando o efeito placebo está em ação e você cria o nível mental correto, com uma intenção clara e a combina com uma emoção estimulante e elevada, o tipo certo de sinal pode chegar ao DNA da célula. A mensagem não apenas influenciará a produção de proteínas saudáveis para melhorar a estrutura e o funcionamento do corpo, mas também produzirá novas células saudáveis a partir de células-tronco latentes que estão só esperando ser ativadas pela mensagem certa. Você pode até pensar nessas células-tronco como cartões para sair da cadeia no jogo Monopólio, porque uma vez selecionadas ou ativadas, elas substituem células em áreas danificadas do corpo, permitindo um novo começo. De fato, as células-tronco ajudam a explicar como ocorre a cura em pelo menos metade dos casos de placebo que envolvem cirurgia simulada, seja para um joelho com artrite, seja para uma ponte coronária, conforme descrito no capítulo 1. Como intenção e emoção elevada mudam nossa biologia. Já mencionamos as emoções e como elas desempenham um papel vital na cura do corpo, mas agora vamos dar uma olhada mais a fundo nesse assunto. Ter uma resposta emocional intensificada aos novos pensamentos, nos quais nos concentramos no ensaio mental, é como turbinar nossos esforços, porque as emoções ajudam a fazer as modificações epigenéticas muito mais rápido.
Não precisamos do componente emocional. Afinal, os sujeitos que fortaleceram os músculos imaginando estar levantando pesos não precisaram ficar exultantes para modificar seus genes. Contudo, eles se inspiraram usando a imaginação a cada elevação mental, dizendo força, força, força. A emoção consistente foi o catalisador energético que de fato intensificou o processo. Manter uma emoção elevada nos permite obter resultados bem mais notáveis muito mais rapidamente. O mesmo tipo de resultado surpreendente que vemos na resposta ao placebo. Lembra o estudo sobre o riso do capítulo 2? Pesquisadores japoneses descobriram que assistir a um programa cômico de 1 hora ativou 39 genes, 14 deles relacionados à atividade das células exterminadoras naturais do sistema imunológico. Vários outros estudos mostraram aumento em diversos anticorpos depois que os participantes assistiram a programas de humor. Pesquisas da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, mostraram ainda que emoções positivas intensificadas produziram aumento no tônus vagal, uma medida da saúde do nervo vago, que desempenha papel importante na regulação do sistema nervoso autônomo e da homeostase. Em um estudo japonês no qual filhotes de rato foram afagados 5 minutos por dia, 5 dias seguidos, para estimular emoções positivas, o cérebro dos ratinhos gerou novos neurônios. Em todos esses casos, uma emoção positiva intensa ajudou os sujeitos a desencadear alterações físicas reais que melhoraram sua saúde. Emoções positivas fazem o corpo e o cérebro desabrochar. Agora, observe o padrão de muitos dos estudos com placebo. No momento em que alguém começa a ter uma intenção clara de um novo futuro, querendo viver sem dor ou doença, e depois combina essa intenção com uma emoção intensificada como entusiasmo, esperança e expectativa de viver sem dor ou doença, o corpo não está mais no passado. O corpo vive no novo futuro, porque, como vimos, o corpo não sabe a diferença entre uma emoção criada por uma experiência real e uma criada apenas pelo pensamento. Portanto, o estado exaltado de emoção em resposta ao novo pensamento é um componente vital do processo, pois são novas informações vindas de fora da célula e, para o corpo, a experiência do ambiente externo ou do ambiente interno é igual. Lembra o Sr. Wright do capítulo 1? Ele ficou muito empolgado ao pensar em tomar a nova droga poderosa de que ouvira falar e imaginou que aquela medicação poderia curá-lo. Ficou tão empolgado que infernizou o médico para lhe permitir que tomasse. Quando o fez, Wright não tinha ideia de que a droga era inerte. Como seu cérebro não sabia a diferença entre suas imagens mentais de estar bem carregadas de emoção e estar bem de verdade, seu corpo respondeu emocionalmente como se o que ele imaginava já tivesse acontecido. Sua mente e seu corpo trabalharam juntos para sinalizar novos genes de novas maneiras, e foi isso que reduziu seus tumores e restaurou a sua saúde, e não a nova poderosa droga que ele tomou. Foi isso que criou seu novo estado de ser. Então, quando Wright descobriu que os testes haviam mostrado que a droga não funcionava, voltou aos velhos pensamentos e emoções, voltou à sua antiga programação, e não é de se surpreender que os tumores tenham retornado. Seu estado de ser mudou outra vez. Porém, quando os médicos disseram que ele poderia obter uma versão melhorada da droga que havia funcionado antes, Wright ficou animado de novo. Ele acreditou que a nova versão do medicamento poderia funcionar, porque já havia visto isso acontecer antes, ou pelo menos é o que pensava ter visto. Naturalmente, quando retomou a intenção de saúde e começou a pensar em novas possibilidades outra vez, seu cérebro voltou a disparar e ligar novas conexões neurais, e ele criou uma nova mente. Toda a animação e a esperança retornaram, e essa emoção criou substâncias químicas no corpo que sustentaram os novos pensamentos. Mais uma vez, o corpo de Wright não sabia a diferença entre seus pensamentos e sentimentos sobre estar bem e estar bem de verdade. Mais uma vez, o cérebro e corpo responderam como se o que ele imaginava já tivesse acontecido e os tumores desapareceram de novo. Depois de ler as notícias de que a droga milagrosa, na verdade, era um embuste, Wright voltou ao antigo pensamento e às velhas emoções pela última vez. E o antigo eu, personalidade, junto com os tumores, retornou.
Não havia droga milagrosa. Ele era o milagre. Não havia placebo. Ele era o placebo. Portanto, faz sentido nos concentrarmos não apenas em evitar emoções negativas como medo e raiva, mas também em cultivar conscientemente emoções positivas e sinceras, como gratidão, alegria, excitação, entusiasmo, fascínio, admiração, inspiração, assombro, confiança, apreciação, bondade, compaixão e empoderamento, para obtermos todas as vantagens da maximização de nossa saúde. Estudos mostram que entrar em contato com emoções positivas e expansivas, como bondade e compaixão, emoções que, aliás, são nosso direito de nascença, tende a liberar um neuropeptídeo diferente, chamado oxitocina, que naturalmente desliga os receptores da amígdala, a parte do cérebro que gera medo e ansiedade. Com o medo fora do caminho, podemos sentir infinitamente mais confiança, piedade e amor. Passamos de egoístas a altruístas, e à medida que incorporamos esse novo estado de ser, nossa neurocircuitaria abre a porta para infinitas possibilidades que nunca poderíamos imaginar antes, porque agora não estamos gastando toda a nossa energia tentando descobrir como sobreviver. Os cientistas estão encontrando áreas no corpo como intestinos, sistema imunológico, fígado e coração, além de muitos outros órgãos que contêm receptores de oxitocina. Esses órgãos são altamente responsivos ao principal efeito curativo da oxitocina, associado ao crescimento de mais vasos sanguíneos no coração, estímulo da função imunológica, aumento da mobilidade gástrica e normalização dos níveis de açúcar no sangue. Vamos voltar ao ensaio mental por um momento. Lembra como o lobo frontal é nosso aliado? Isso acontece porque, como estabelecemos anteriormente, o lobo frontal nos ajuda a desconectar do corpo, do ambiente e do tempo, os três principais focos de alguém que vive no modo de sobrevivência. Isso nos ajuda a avançar para um estado de pura consciência, em que não temos ego. Nesse novo estado, quando imaginamos o que desejamos, nosso coração fica mais aberto e podemos ser inundados por emoções positivas, de modo que o ciclo de sentir o que pensamos e pensar o que sentimos, enfim, trabalha ao nosso favor. A mentalidade egoísta do modo de sobrevivência não existe mais, porque a energia que canalizávamos para as necessidades de sobrevivência foi liberada para a criação. É como se alguém pagasse nosso aluguel ou a hipoteca do mês, de modo que tivéssemos um dinheiro extra para aproveitar. Agora podemos entender exatamente por que é que, se mantivermos uma intenção clara de um novo futuro, combinarmos essa intenção com um estado emocional expansivo e elevado e repetirmos o processo vezes e mais vezes, até criarmos um novo estado mental e um novo estado de ser, esses pensamentos parecerão mais reais do que a nossa visão anterior, limitada da realidade. Enfim, estaremos livres. E uma vez que tenhamos acolhido essa emoção para valer, podemos nos apaixonar mais facilmente pela possibilidade que estamos a imaginar. O maestro da sinfonia, o lobo frontal, parece uma criança em uma loja de doces, vendo com entusiasmo e alegria todos os tipos de possibilidades criativas para novas conexões neurais, que podem ser combinadas para formar novas redes neurais. E à medida que o maestro nos desconecta do antigo estado de ser e liga os circuitos nesse novo estado de ser, nossos neuroquímicos começam a enviar novas mensagens para nossas células, que agora estão preparadas para fazer alterações epigenéticas que sinalizam novos genes de novas formas fortalecedoras. E por usarmos emoções intensas para fazer parecer que isso já aconteceu, sinalizamos o gene à frente do ambiente. Agora não mais esperamos a mudança e torcemos pela mudança. Nós somos a mudança. De volta ao mosteiro. Vamos rever o estudo do início do capítulo anterior, em que homens idosos fingiam ser mais jovens e de fato ficaram fisicamente mais jovens. A pergunta sobre como eles fizeram isso agora foi respondida, e resolvemos o mistério. Quando aqueles homens chegaram ao mosteiro, se retiraram da vida que lhes era familiar. Não eram mais lembrados de quem pensavam ser com base no ambiente externo. Então começaram um retiro mantendo uma intenção muito clara: fingir que eram jovens outra vez.
usando ensaios físicos e mentais, porque ambos mudam o cérebro e o corpo, e tornar a experiência o mais real possível, enquanto assistiam a filmes, liam revistas e ouviam programas de rádio e televisão de quando eram 22 anos mais jovens, sem interrupções atuais. Conseguiram deixar de lado a realidade de serem setentões e oitentões. Aqueles homens, de fato, começaram a viver como se fossem jovens outra vez. À medida que experimentavam novos pensamentos e sentimentos sobre serem mais jovens, seus cérebros começaram a disparar neurônios em novas sequências, novos padrões e novas combinações, alguns dos quais não eram disparados havia 22 anos. Como tudo ao redor daqueles homens, assim como suas imaginações empolgadas, os apoiava enfaticamente para tornar a experiência real, seus cérebros não conseguiam ver a diferença entre ser 22 anos mais jovem e apenas fingir ser. Então, em questão de dias, os idosos conseguiram começar a sinalizar as mudanças genéticas exatas para refletir quem estavam sendo. Ao fazer isso, seus corpos produziram neuropeptídeos para combinar com as novas emoções, e quando os neuropeptídeos foram liberados, transmitiram novas mensagens às células. À medida que as células apropriadas permitiam a entrada dos mensageiros químicos, estes eram conduzidos diretamente ao DNA no núcleo celular. Quando chegavam lá, novas proteínas eram criadas, e essas proteínas procuravam novos genes de acordo com as informações que carregavam. Quando encontravam o que procuravam, as proteínas desenrolavam o DNA, ativando o gene que estava à espera e provocando alterações epigenéticas. Essas mudanças epigenéticas resultaram na produção de novas proteínas semelhantes às proteínas de homens 22 anos mais jovens. Se o corpo daqueles homens, por acaso, não dispusesse dos componentes necessários para criar as mudanças epigenéticas exigidas, o epigenoma simplesmente convocava células-tronco para fazer o que era preciso. À medida que os idosos fizeram mais mudanças epigenéticas e ligaram mais genes, sucedeu-se uma cascata de melhorias físicas. Por fim, os homens saltitantes que cruzaram os portões do mosteiro ao ir embora não eram mais os mesmos que haviam atravessado aqueles portões apenas uma semana antes. E se o processo funcionou para aqueles caras, garanto que também pode funcionar para você. Em que realidade você escolhe viver e quem você está fingindo ser ou não ser? Será que pode ser simples assim? E meus parabéns por finalizar mais uma parte da Maratona do Livro Você é o Placebo, o Poder de Curar a Si Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Te encontro no próximo episódio e espero de coração que você tenha apreciado os ensinamentos aqui contidos. Te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!